Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Maria Dutra, eu sou guia turística aqui na Itália, com base em Florença. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre pandemias ou pestes. Um pouco das pandemias que já assolaram a história. Sim, a pandemia de hoje não é nada novo para a humanidade, é novo para a nossa geração. Foram várias pestes, várias pandemias que a gente já passou. E então eu não vou falar de todas, eu vou me deter a duas. A peste negra de 1348, há 7 séculos atrás, e a gripe espanhola, que foi há um século atrás, 1918. A peste negra. A peste negra, coincidentemente, teve o mesmo percurso geográfico que essa pandemia teve. Ela começou na China e, de repente, foi espalhando pelo continente, Oriente Médio, chegou em Constantinopla e depois chegou na Europa através da Itália. A Itália, mais uma vez, foi a porta de entrada dessa pandemia. Hoje, nós sabemos que a doença ela era transmitida por um bacilo que se alojava em uma pulga que se alojava nos ratos. Então, esses ratos vieram nos navios mercantis que faziam esse comércio de importação entre o Oriente e o Ocidente. E aqui na Europa, essa peste se difunde de maneira muito rápida, encontra aqui um terreno muito propício, porque a higiene era precária, gente desnutrida, miserabilidade, também tinha os animais, porcos, cachorros, gatos, ratos, fazia parte do cotidiano das pessoas. Pulgas, piolhos, viviam por toda parte, nos vestidos, nos estofados, nas cortinas, nos tapetes. Eu sei, dá vontade de coçar a cabeça. Então é isso, as pulgas picavam as pessoas, passava a peste, passava o bacilo e aí as pessoas adoeciam. E a doença ficou conhecida como peste negra, porque um dos sintomas eram hematomas negros por todo o corpo. Durava de 6 a 9 meses em cada lugar, fazia aquele estrago e se desaparecia como nada. E essa peste matou 50% da população mundial, não é pouca coisa, né? Algumas pequenas cidades, elas se extinguiram, porque 90% das pessoas morreram e tornou-se cidades fantasmas. Muitos núcleos familiares foram formados com os sobreviventes da peste. O pessoal, para não ficar só na vida, se junta com duas pessoas que sobraram das outras famílias. Bem, a pessoa começava espirrando, e daí surgiu o costume de a pessoa dizer salute depois que alguém espirra. Depois vinha febre, vinha sangramento de mucosa, vinha dor no corpo e vinha as manchas negras. E daí, depois das manchas negras, 3 dias a pessoa morria. Foi um período de muito pânico, porque as pessoas já imaginavam que existisse um mundo paralelo de micro-organismos, bactérias, vírus, isso não passava pela cabeça das pessoas, que pudesse causar tanto estrago, né? A única certeza que as pessoas tinham era que isso era uma punição divina. E onde é que pega essa doença? De onde é que vem? Do ar. Do ar. Vinha do ar pútrido. Então as pessoas geralmente andavam com uns raminhos de erva doce ou de menta para evitar sentir o cheiro que exalava das chagas dos pestilentos e também de outros fedores, tipo de fezes, outras podridões. Os médicos sim já existiam, mas era de pouca serventia, até porque o conhecimento sobre a doença era muito precário. Tudo o que se sabia ainda remetia aos conhecimentos antigos de Galeno e Hipócrates, que sugeriam que toda doença vinha do ar, né, do ar pútrido, como eu já falei. Em sua maioria, os médicos eram, na realidade, charlatões. Eles se aproveitavam do desequilíbrio emocional e do desespero dos pestilentos e iam nas casas a preço de ouro para passar remédios até bizarros, tipo tomar urina, comer pó de esmeralda, passar excrementos humanos nas feridas, passar o furico despenado de uma galinha nas feridas. Enfim, eram coisas assim que, ao invés de ajudar, piorava, porque piorava assim as infecções e acelerava a morte das pessoas. Os médicos, eles se vestiam de maneira bem característica. Até hoje em Veneza você pode ver várias pessoas fantasiadas de médico da peste. Era uma capa de couro bem grande, um chapéu também bem grande, luvas, um espeto na mão para levantar o vestido dos pestilentos e evitar tocar, e uma máscara de bico. Essa máscara é um símbolo da peste. E esse bico grande da máscara servia para eles se encherem de ervas aromáticas e assim eles se protegerem e não sentir o cheiro, o mau cheiro que exalava dos pestilentos. Com o tempo, anos depois, quando a peste reaparece, surge a observação que não só o ar transmitia, mas também o contato direto com os pestilentos.
Então resolveram o quê? Expulsa os pestilentos da cidade. E aí surgiu os lazaretos. Era tipo umas pequenas cidades, guetos. Se fazia fora da cidade, expulsava os pestilentos e lá eles iam esperar a morte. Sim, porque uma vez que chegava lá, não tinha como se sair de lá vivo. As pessoas que trabalhavam lá, se escapassem, eles tinham que fazer uma quarentena antes de reentrar na cidade. E depois que os pestilentos morriam, tudo iria ser queimado, suas roupas, inclusive suas casas. Algumas pessoas começaram a viver como se o mundo fosse acabar amanhã, comendo, bebendo, dançando, sexo, tudo de forma exagerada. Outras pessoas com mais moderação. Surgem também os penitentes flagelados. Eram companhia de jovens que eles saíam de cidade em cidade se flagelando por 33 dias e meio, que era equivalente à idade de Cristo. Eles acreditavam que dessa forma eles iriam purificar o Espírito e Jesus, Deus iria ter misericórdia e acabar com a peste. Mas se fazia o efeito contrário, porque eles se sangravam muito, porque na ponta do chicote tinha umas bolinhas de metal, que onde batia o metal, formava-se umas chagas. Então, ao invés de ajudar, eles estavam piorando. E essa peste, ela se repetiu várias vezes na história, por mais de 26 vezes. Hoje em dia, o bacilo ele ainda é ativo, ele ainda consegue contaminar algumas pessoas, e hoje conhecemos como a bubônica, tá? Algumas pessoas por ano elas ainda são infectadas. E agora eu vou falar da gripe espanhola, que foi uma pandemia altamente letal que matou 5% da população do planeta, algo em torno de 50 milhões de pessoas. E hoje sabemos que a gripe era causada por um vírus, mas ainda não sabemos de onde veio esse vírus, tá? A doença se proliferou por 3 vezes, ou seja, eles chamam 3 ondas. A primeira onda, em 1917, não foi tão letal, mas aí veio em 1918, no verão de 1918, e matou, assim, milhões de pessoas. Ou seja, ele se potencializou no clima quente. E a terceira onda foi em 1919, mais branda, matou ainda muita gente, mas não tanto como em 1918. E era um tempo de guerra, foi o tempo foram justamente os anos da Primeira Guerra Mundial. Então, mais uma vez, o vírus ele encontrou um terreno muito propício para se propagar e se potencializar, né? Pessoas desnutridas, estressadas, pessoas na rua, né? E por isso ela se tornou tão violenta do jeito que foi. A medicina de 100 anos atrás, do tempo da pandemia, ainda não tinha descoberto os vírus. Vírus era algo que não existia para a medicina. Os microscópios eles só alcançavam a ver a bactéria, mas os médicos e os cientistas viram que mesmo sem presença, interferência da bactéria, as células ainda continuavam a morrer como se tivesse um veneno que fazia as células morrerem. E por isso denominaram vírus. Vírus em latim significa veneno. Bem, como ele disse, era tempo de guerra e os países que estavam envolvidos com a guerra, eles não queriam passar a real do que estava acontecendo para não estressar os soldados. Então, a Espanha, que estava fora da guerra, ela tinha mais liberdade de imprensa e ela divulgou vários relatórios sobre essa doença. Então, por isso ficou conhecida como a doença, a gripe espanhola, mas não se sabe onde começou e certamente não foi na Espanha que começou. Remédio, obviamente, eles não tinham um antídoto, se eles não sabiam nem de onde vinha essa doença. Era mais ou menos como hoje. Se usava o método da experimentação com alguns remédios. Dizem que usaram altas doses de aspirinas e talvez essas altas doses causaram mais mortes do que o previsto. E aí surge, como hoje, vários remédios caseiros, comer cebola, comer alho, cânfora, canela, tomar banho de água fria, usar roupas folgadas. Teve até um médico francês que recomendou a gente tomar vinho tinto. Eu gostei desses médicos. E devido ao desespero das pessoas, à falta de remédio, retorna também tratamentos bizarros, como o salaço e a sanguessuga. O salaço era um corte que se fazia em alguma parte do corpo para sangrar, para tirar um pouco do sangue, e a sanguessuga também para chupar o sangue que tinha, o excesso de sangue que as pessoas tinham no corpo. Bem, se acreditava empiricamente que muito sangue dentro do corpo acelerava o processo da doença. Então, tirando-se um pouquinho do sangue das pessoas, as pessoas poderiam viver mais e melhor. Ok, gente, por aqui eu vou ficando. Muito obrigada pela audiência. Eu quero dizer que muitas dessas ilustrações que eu usei no vídeo, elas foram feitas por autores, pintores, artistas que viveram contemporaneamente a essas pandemias. Então, para você ver que o conceito de arte, ele passa muito mais do que beleza e criatividade. Bem, gente, eu geralmente falo mais de arte do que de história, mas eu achei esse vídeo pertinente para girar um pouquinho e vocês saberem que realmente a história está só se repetindo.
Muito obrigada, se você gostou, deixa o like.